Cartaz da quarentena. O que vemos, o que ouvimos e o que andamos a ler para digerir o tempo e pensar no futuro. Porque sim, há vida depois do coronavírus. Sejam bem-vindos ao Cartaz da Quarentena. O meu nome é Hugo Manuel Correia e hoje a nossa convidada fala-nos diretamente de Washington, D.C. Chama-se Paula Alves Silva, tem 34 anos, é jornalista e começou por trabalhar em televisão, na produção vídeo, numa produtora do Porto, a Pixby. Em 2014, teve a oportunidade de uma vida de dar um salto internacional. Com o impulso do programa Inove Contacto, abraçou um desafio profissional no projeto Connect for Climate no World Bank. Continua a ser uma jornalista freelancer, mas desde junho do ano passado tem sido uma das vozes habituais da emissão da rádio Voice of America para a África. É uma portuguesa com um olhar privilegiado de DC para o mundo e hoje é ela que aceita o desafio de partilhar connosco o seu cartaz da quarentena. Paula, antes de mais, é um gosto voltar a ouvir-te. Já não falávamos há pelo menos 4 anos, acompanhávamos o trabalho um do outro pelas redes sociais, mas pelo menos de alguma coisa esta quarentena e este vírus tem de bom, que é a oportunidade de retomarmos o contacto e refortalecer laços com os amigos que estão longe. Verdade. Por isso, antes de mais, espero que estejas bem. E fala-me um pouco da tua vida, ou seja, neste momento, como é que está a decorrer o dia-a-dia em DC, na capital desse imenso país, onde estás neste momento a trabalhar há já 3 semanas? Exatamente, eu entrei um pouco em isolamento social antes dos restantes por impossibilidade física, portanto estou há uma semana a mais do que aquilo que é normal na capital de Washington. As empresas autonomamente começaram a pedir às pessoas e a preparar-se para o telework, portanto eu diria que só na semana passada é que a maioria das pessoas começaram a ficar em casa realmente preparadas para fazer um tempo inteiro de trabalho a partir da sua casa. Agora, como é que está Washington DC? Eu não diria que está, obviamente, muito mais silenciosa, muito mais deserta do que aquilo que é um dia normal. Acho que ainda não está completamente desertificada e o bom tempo não tem ajudado, sobretudo nos fins de semana ainda se vê muita gente nos parques, seja a fazer o que é ainda suposto ou autorizado neste momento, que é os passeios com os animais e o seu desporto ao ar livre, mas ainda se vê muita gente a fazer piqueniques. Isto também provavelmente pelo número reduzido de casos que se verifica ainda em Washington. Dizias-me esta tarde que à partida serão 300 casos de infectados e 4 mortes. Exatamente. Isto será o cenário português de há 2 semanas, esta parte. Temos também que ter em consideração que, obviamente, Washington DC não tem a população que tem Portugal. Enquanto Portugal temos quase 11 milhões de pessoas, em Washington temos cerca de 700 mil pessoas, portanto é um número muito reduzido comparativamente. Portanto, claro. Dizer que são apenas 300 casos não é correto neste caso, não é? Porque em termos de densidade populacional as estatísticas são diferentes e, portanto, temos uma governadora que está muito atenta a isso e que está a fazer o máximo que pode, independentemente das decisões tomadas pelo governo federal. E sim, começa-se já a ver muitas dessas consequências numa cidade cada vez mais deserta. E agora tu falavas aqui numa questão muito importante, que é, estamos num país a 2 velocidades, não é? Porque no fundo temos uma Casa Branca com uma estratégia definida que entra um bocadinho em rota de colisão com aquilo que os próprios consultores da Casa Branca e os responsáveis da CDC têm preconizado no que toca àquilo que deveria ser a combate ao Covid-19. Como é que essas 2 velocidades depois se traduzem na atitude do povo norte-americano? Eu acho que para as pessoas terem uma noção de que é a situação nos Estados Unidos, primeiro tudo tem de olhar para a América como se fosse uma espécie de uma Europa, não só país, ou seja, claro, 50 estados. São muitas Américas diferentes. Exatamente, são muitas Américas diferentes, com
políticas muito distintas. Estamos agora a ver finalmente um governo federal um pouco mais alinhavado com aquilo que são as recomendações por parte da CDC, para quem não sabe, a entidade é a Direção-Geral de Saúde americana, no fundo. E, portanto, estamos a começar a ver essas duas agulhas a alinhar-se um pouco mais do que aquilo que tínhamos visto na semana passada. Agora, neste caso, temos apenas 5 estados entre os 50 que ainda não tomaram qualquer medida, ou seja, continuam a ter uma ausência de medidas no que diz respeito ao isolamento social, as pessoas continuam a ir trabalhar no dia-a-dia e a movimentar-se normalmente. Todos os restantes estados têm já medidas implementadas, algumas mais severas do que outras, e deve-se aqui referir, obviamente, o estado de Nova Iorque, que é um dos mais afetados, com medidas muito restritas no que diz respeito ao movimento do cidadão. E há outros estados, por exemplo, em que, por terem cidadãos que têm uma mentalidade um pouco mais fechada, porque têm menos acesso à educação e, portanto, também são muito, ou melhor, vivem muito no sentido de o Estado não deve determinar qual é a minha liberdade, e aí sim... Que é uma mentalidade muito da América profunda. Exatamente, exatamente. São os estados mais, digamos, provincianos, onde as pessoas têm um nível de educação mais baixo e menos acesso à informação, e aí as medidas vão... Eu dou exemplo aqui do caso de Maryland, que hoje apresentou as suas medidas, e há, por exemplo, para quem decidir não estar de encontro àquilo que está a ser pedido, pagar até $5.000 e 1 ano de cadeia. Portanto, são medidas muito mais fortes do que aquilo que se vê, por exemplo, no estado de Washington, onde à partida as pessoas têm uma aceitação maior daquilo que lhes é pedido. Há pouco mais de um mês, tu escreveste uma crónica na Visão que teve um grande impacto nos leitores e no público português, onde realmente retratavas um episódio em que tinhas ido a umas urgências, tiveste várias horas de espera e no final tinhas uma fatura de $4.000 para pagar. Ora, aqui a questão... Quanto, desculpa? 7.000. 7.000, ou seja, ainda foi mais. Agora, a questão que te coloco é o Serviço Nacional de Saúde, que neste caso é um serviço composto por hospitais privados, é uma variável que pode fazer toda a diferença na equação do tratamento e do combate ao Covid-19 nos Estados Unidos da América. Como é que tu prevês que isto pode fazer toda a diferença para o bem e para o mal nesse país? Olha, eu começo pela parte negativa e acho que estamos também nesta situação em que estamos hoje, de ser o país com o maior número de casos em termos mundiais, devido também ao serviço de saúde que os Estados Unidos oferece. Ou seja, as pessoas têm medo de ir ao hospital, têm receio do custo que vão ter que pagar. Exato, o que vimos nos mídia nos primeiros tempos em que se falava do coronavírus, em que os primeiros casos surgiram nos Estados Unidos, era que as pessoas, para além de terem de fazer o teste, poderiam ter de ficar no hospital para receber tratamento, e no final de todo esse tratamento recebiam contas muito avultadas que poderiam chegar aos $50.000, e obviamente isso trouxe uma insegurança muito grande para uma camada de população, ou melhor, eu não diria para uma camada, eu diria para todos, porque mesmo as pessoas mais ricas controlam-se quando têm que ir a um hospital, por terem de pagar estas contas avultadas, independentemente do seguro de saúde que possam ter. E por isso eu depreendo que no início muita gente tenha refriado as ações de dirigir-se a uma unidade de saúde para realizar testes ou para verificar se os sintomas que tinham seriam ou não relativos ao coronavírus, e eu acho que este atrasou todo este processo de verificar quantas pessoas tinham e de abrandar também esta propagação do vírus no país. Agora, a parte negativa continua a ser negativa. Há um pouco de alívio porque o pacote lançado pelo Estado esta semana, que é na verdade o maior pacote financeiro de ajuda económica que a história da América já viu, ajuda também nesse sentido, ou seja, as pessoas podem agora aceder a um hospital, fazer o teste e ter o devido tratamento, não tendo de custear nenhum desse tratamento. É quase como uma ida a uma consulta no Serviço Nacional de Saúde de um país europeu. Sim, eu dizia há pouco tempo que temos agora um Serviço Nacional de Saúde americano,
americanizado, que até então não existia, não é? Porque era tudo privatizado completamente. E a minha esperança é que esta abertura de portas por parte do Estado permita que os cidadãos também percebam a necessidade que existe de ter um serviço gratuito no que diz respeito à saúde neste país. Até porque o que vemos muito até agora é, não só no que diz respeito ao coronavírus, mas também relativamente a outras doenças, é ver uma camada da população com recursos financeiros muito reduzidos morrer por não ter capacidade financeira de suportar estes custos. E, portanto, o que... Mas achas que a sociedade norte-americana está preparada para esse altruísmo cívico e coletivo como país? Eu, na semana passada, questionava o Richard Zimler sobre se, de facto, este coronavírus iria, de alguma forma, mudar o mindset norte-americano para a possibilidade de aceitar um Estado mais intervencionista, um Estado de previdência mais solidário, onde os mais fortes, de alguma forma, contribuem para que os mais fracos consigam ter saúde. Achas que de facto este momento pode ser um game changer para a maneira como os americanos encaram esta questão? Olha, estou muito, sobretudo porque nós temos vindo também ao longo desta campanha eleitoral que essa é a luta de Bernie Sanders. Não é uma luta de agora, porque ele já tentou candidatar-se há 4 anos, já tendo isso em mente e tentando convencer parte da população que esse deveria ser o caminho a adotar. O que vemos de diferente neste caminho eleitoral é que há uma camada da população que até então não poderia manifestar-se em termos eleitorais, que agora está a dizer que sim, é isso que quer desta América. Exato, estamos a falar dos millennials, daqueles que vão votar pela primeira vez e da camada mais jovem da população que começa a olhar para o país de uma outra forma e a perceber que aquelas dificuldades que os pais viveram, sobretudo sendo imigrantes, e eles agora enquanto americanos já, não é? Não sendo eles próprios imigrantes, que podem fazer essa diferença na vida deles e na vida de próprios familiares. E, portanto, eu não sei se estas consequências tão gigantes que o vírus tem, não só nos Estados Unidos, mas em todos os outros países do mundo, venha também trazer um segundo alerta sobre essa necessidade para o país e para os americanos. Mas lá está, é difícil ver se será ou não uma realidade de um futuro muito presente, porque temos uma camada da população mais velha que pensa de uma outra forma e temos também os republicanos que pensam de uma outra forma, não é? Falaste de Bernie Sanders, ele ainda tem alguma hipótese, por mais remota que seja, de ir a votos e de ser o candidato democrata, ou o Biden já lhe passou a perna, passando a expressão? Eu diria que até há cerca de 3 semanas que o Sanders não teria hipótese, tendo em conta o número de delegados que tinha alcançado, também tendo em conta aquilo que vimos no último mês, sobretudo em termos de eleições primárias, em que ele começa cada vez mais a perder apoio eleitoral e apoio de grandes influências na América, e significa que o Biden estava num patamar que provavelmente o Sanders não alcançaria até junho. Agora, eu não sei se isto não mudará todo esse cenário. E também pensar Exato. que eu não sei se as eleições vão ser atrasadas, porque neste momento as eleições de primárias estão paradas, não é? E não sei se as eleições se vão realmente realizar em novembro e se isso não dará mais tempo também a Sanders para poder mostrar agora aos cidadãos o quão importante é a luta que ele tem vindo a desenvolver. Aliás, uma das teses mais repetidas por muitos analistas é que este coronavírus pode ser o Katrina de Trump. Exatamente. Aliás, o que temos visto em termos de dualidade de medidas impostas por Donald Trump ao longo deste tempo, é também um reflexo dos seus receios no que diz respeito às eleições. Ao vermos uma economia que estava no seu auge completamente a cair, o receio dele é que isto tenha consequências muito graves em termos eleitorais e que a sua reeleição, que até agora estava, diria quase assegurada, se possa perder neste caminho, não é? Ou seja, porque basicamente tentaria a perder e faria o eleitorado esquecer as conquistas que, mal ou bem, foram alcançadas nos últimos 4 anos. Exatamente. Ou seja, as conquistas alcançadas nos últimos 4 anos basicamente desapareceram em menos de um mês. Eles têm o nível de desemprego mais alto que se registou, têm imensas pessoas em dificuldades, o desemprego aumenta a cada dia mais, as empresas estão a perder todos os seus lucros e a verdade é que sabemos que vamos entrar numa crise económica profunda. E, portanto, até novembro é difícil que se recupere até ao posto em que nos encontrávamos até agora.
Paula, tu desde junho abraçaste um novo desafio profissional também. Agora também dás voz, como eu dizia no início, à Rádio Voice of America, no serviço na emissão de conteúdos para o continente africano. E neste momento, certamente, tu melhor do que muitos de nós terá uma leitura muito mais próxima daquilo que também que está a ser a realidade destes países africanos a lidar com as primeiras infecções pelo Covid-19. Que leitura é que fazes e, no fundo, que previsão é que tens para o que pode vir a acontecer nos próximos dias? Olha, honestamente, eu estou a tentar ser o mais positiva possível no que diz respeito à África, mas aquilo que os investigadores e cientistas nos dizem é que temos que esperar o pior. E dizer esperar o pior relativamente à África não é o mesmo que dizer esperar o pior relativamente à Europa ou a outras partes do mundo, porque não podemos... É um pior com uma escala mais gigante, porque estamos a falar de 1,2 bilhões de pessoas num continente com muitos poucos recursos financeiros, com serviços de saúde muito fracos, muitas vezes inexistentes, e estamos a falar também de um continente que normalmente em desastres naturais, em conflitos e outras greves ou crises económicas que têm visto até agora, recebem sempre um apoio de outras partes do mundo. Eu digo sobretudo da Europa, e não digo apenas financeiro, digo apoio em termos de ONGs, de chegada de pessoas do serviço médico e todos os restantes setores necessários para combater essas fases, que neste momento têm as suas atenções voltadas para outras partes do mundo. Portanto, claro, a onda está atrasada no que diz respeito à África, e isso também deve-se ao facto dos voos terem, entretanto, encerrado, e vemos já muitos dos países africanos a fechar as suas portas completamente, mas há países, sobretudo os mais subdesenvolvidos e mais pobres financeiramente, onde os números têm escalado em grande escala. Não podemos esquecer que são pessoas que têm muito pouco acesso à informação, vivem em zonas muito rurais, com muito poucos recursos, vivem e trabalham no dia a dia para receber o dinheiro suficiente para poderem comer, e portanto é-lhes muito difícil ficar em casa, e para além disso com condições sanitárias muito diminutas. Portanto, pedir-lhes o simples gesto de lavar as mãos várias vezes ao dia, em muitos sítios onde a água é escassa, é quase impossível. Portanto, o que se espera é que esta onda não atinja a África como está a atingir a Europa e a América, porque será muito menos controlável do que vemos nestes dois casos, pelo menos, e já com os números que vemos gigantes. Mas por acaso esta imagem que agora conseguiste descrever acaba por ser muito mais detalhada do que a visão que nós, europeus, temos tido do continente, porque em boa verdade temos todos olhado muito para o nosso umbigo. Verdade. Os nossos telejornais são muito eurocêntricos e muito focados nos nossos principais aliados ou parceiros, Estados Unidos, Brasil. Pouco ou nenhuma informação chega dos países africanos. Agora, há que ter a esperança, pelo menos, de que esta decalagem e, no fundo, o fecho dos aeroportos tenha acontecido num momento crítico e que tenha, de facto, impedido que vetores de infecção, de contágio, pessoas contagiadas tenham, de facto, entrado no continente africano, e agora há que ter a esperança de que a informação fará a sua função e que os comportamentos mudem para que o contágio não seja exponencial. Sim, o que convém não esquecer, e que neste momento não se encontra nas informações, exatamente por essa visão centralista que temos hoje em dia, e que é importante, obviamente, porque estamos muito preocupados com os nossos, é não esquecer que aqueles que são refugiados continuam a ser refugiados e continuam a viver situações muito precárias, muito precárias, onde não têm acesso a qualquer tipo de informação, e caso esta pandemia os atinja, não têm qualquer forma de escapar. Eu acho que a palavra é mesmo essa, não tem qualquer hipótese de sobrevivência na situação em que se encontram. E os jornais estão muito focados no coronavírus, esqueceram-se que as guerras continuam e as pessoas continuam a migrar, estão muito mais sujeitas a ter este vírus e a morrer deste vírus. Estão muito mais vulneráveis. Exatamente, é exatamente essa a palavra que eu queria. Falando agora um bocadinho mais de ti, tu, em boa verdade, como estavas a dizer, já estás há três semanas a trabalhar a partir de casa. Isto para ti é uma experiência inédita, ou quando houve mau tempo em Washington, furacões, grandes tempestades, já tiveste que
que passar por algum momento de provação, algum momento de estar em teletrabalho a partir de casa? Olha, eu lembro-me do chamado Snowmageddon, que ocorreu, se não me engano, há cerca de 2 ou 3 anos. E esse foi o período em que eu via a cidade. Neste caso é difícil comparar porque era apenas a cidade, não era o país inteiro. Mas aí víamos a cidade completamente deserta porque a quantidade de neve que caiu era tão grande que nos obrigou a ficar em casa durante uma semana, e verificamos esta corrida aos supermercados, a escassez de alimentos durante esse período. Mas eu não acho que é comparável, porque até então nós podíamos sair de casa e podíamos continuar a abraçar-nos se desejássemos. Exatamente. Esse isolamento social não existia, portanto é diferente agora estar em casa em telework, em que eu sei que não posso bater à porta do meu vizinho e estar com ele se desejar. Ou seja, essa simples atividade é-nos negada hoje em dia. Agora, eu não vou dizer que estou num período de ruptura, não estou a lidar bastante bem com o facto de ter de estar em casa, também porque pertenço a um grupo de risco e sei que não posso, para o meu bem, sair de casa. Isso para mim estou bastante consciencializada em relação a isso, e enquanto jornalista a verdade é que se antes disto chegar eu pensei, bem, eu vou trabalhar a partir de casa, eu vou ter mais tempo porque não tenho de perder o tempo de deslocação para o trabalho, por aí fora, portanto vou ter mais tempo para fazer o meu yoga, para pintar, para ler, para ver... Era isso que te ia perguntar, o yoga também tem sido uma ajuda terapêutica em todo este processo? É completamente, eu sei que não é um desporto para toda a gente, mas já o recomendei a muitas pessoas que me vieram dizer que estavam em situações de ruptura mental, que se sentiam sozinhas, que não sabiam como lidar com a situação, que se começavam a sentir um pouco claustrofóbicas, e eu acho que a meditação sobretudo ajuda muito as pessoas a perceber internamente o que é que está a passar e como encontrar soluções para viver estes dias. A verdade é que enquanto jornalista nós temos tanta informação neste momento que Exato. A verdade é que eu chego ao final do dia e percebi que trabalhei muito mais do que era suposto, fiz horas extras e continuam a haver toneladas de trabalho na nossa mesa, e portanto nós não temos assim tanto tempo, o que faz também com que os dias passem muito mais rápido e que eu não tenha esta noção de que o tempo é lento e que estou fechada ou encerrada. E aproveitando esta deixa para tentar respirar fundo e tentar espairecer um pouco destes dias mais tensos em casa, além do yoga, quero agora que abras um bocadinho o teu cartaz da quarentena. Ou seja, tu, além da televisão, da internet, da rádio, dos podcasts, subscreves serviços de streaming, Netflix, Amazon, Apple TV+, Disney+, o que é que tens em casa? Olha, eu não tenho televisão, portanto... Mas o computador é a nova televisão. Exato, o computador é a nova televisão e o projetor é a nova televisão, portanto não tenho um ecrã físico por si só, dito televisão, mas tenho o Netflix, tenho o Hulu, tenho o Amazon Prime. Quem não tem hoje em dia, a verdade é essa. É inevitável. Exatamente, é inevitável, portanto... Aquilo que é o tempo disponível que não seja dedicado a livros ou a pintura ou a música. E dizer primeiro tudo aqui uma nota, eu espero que as pessoas percebam agora a importância que os artistas têm na nossa vida, porque se não fossem eles não tínhamos esta quantidade gigante de música, livros, documentários, filmes, séries para nos entretermos durante todo este período de quarentena e isolamento social. O que é que concretamente andas a ver no teu projetor? Estou a ver várias coisas. No que diz respeito a séries, 3 séries brasileiras com muita qualidade e que apresentaram já a primeira temporada e estão agora a produzir a segunda, e estou aqui expectante para as receber. Conta-me quais são. Falo de Irmandade, falo de Coisa Mais Linda e de 3%. Muito. 3% já está na minha lista, já vi as 3 temporadas e é extraordinária. É um bom reflexo daquilo que um dia, espero que não, obviamente, mas é um reflexo daquilo que um dia o planeta poderá ser se continuarmos desenfreadamente a consumir os seus recursos, não é? É uma parábola para os tempos que estamos a viver. É também, sim. Pronto, estas 3, a Coisa Mais Linda para quem gostar muito de música, de como nasceu o bossa nova e o samba e por aí fora.
fora. Portanto, é um regresso ao passado do Brasil, no Rio de Janeiro e de São Paulo, muito, muito interessante. Portanto, aprende-se bastante numa série super bem produzida, que inclui também alguns atores americanos. E a Irmandade é um reflexo daquilo que se passa nas prisões brasileiras, portanto, um pouco mais intensa no que diz respeito à violência, mas também passa a expressão, há brolhos daquilo que é uma realidade muito escondida no sistema. Documentários. 2 documentários que estiveram na lista dos Oscars deste ano, que é o American Factory. Patrocinado, ou pelo menos que teve a produção executiva da família Obama. Exatamente. É muito interessante também porque é uma dicotomia entre a China e os Estados Unidos e da chegada da China a uma fábrica no interior da América, uma América profunda. Um choque de culturas. E sim, e de como é que a China vai reavivar uma fábrica que teve de fechar e que levou ao despedimento de muitas pessoas que, perdendo esse emprego, não têm uma outra opção. Portanto, é sobre esse choque de culturas e do raciocínio empresarial chinês, contrariamente ao americano e algo mais ocidental. E também depois, Forsama. Forsama é para estômagos duros, devo dizer, porque é sobre a guerra na Síria, é a visão de uma mãe cujo marido é médico e tem que fazer com que o hospital numa cave de um edifício continue a funcionar para continuar a salvar vidas, apesar dos muito poucos recursos que tem, e de como cresce uma criança num ambiente desses. Estes 2 documentários, e depois a Netflix tem desenvolvido documentários divididos em episódios, porque são documentários muito longos, cerca de 1 hora por episódio. Falo de, por exemplo, Unorthodox. É um documentário ou é uma série ficção baseada em factos reais? É um documentário ficcionado, como a National Geographic fazia até há algum tempo, mas sim, está entre o documentário e uma série. Também estou a ver, estamos no primeiro episódio e já estamos completamente rendidos àquela realidade, àquele confronto de facto de uma jovem que quer fugir de uma vida de opressão cultural, digamos assim, e que no fundo encontra um grito de liberdade na Berlim dos dias que correm. Exatamente. Da Berlim atual. E acrescento a esse o farmacêutico, que julgo que está disponível em Portugal também. É a história de um homem que vive em New Orleans e que vê o seu filho morrer devido ao consumo de drogas, mas é uma história sobre como é que ele consegue encontrar o assassino do filho e depois de ele, sendo ele farmacêutico, sobre o consumo de opioides na América, que levou à morte até muito pouco tempo de milhares de jovens devido ao consumo excessivo em receitas feitas por médicos para diminuir a dor, muitas vezes de uma pequena cirurgia ou do que quer que seja. Portanto, é bastante interessante, é uma luta de apenas um homem e de como essa luta muda um país inteiro. Quem vai ouvir este episódio tem sugestões para uma semana inteira de visionamentos no Netflix. Agora, eu também tenho aqui algo para partilhar contigo e neste caso o que te vou sugerir é um podcast. Tu és uma ouvinte regular de podcasts no teu telemóvel? Sim. A verdade é que este cartaz da quarentena ele não existiria seguramente se este vírus não tivesse infectado os nossos dias, obrigando uma pausa forçada na vida das empresas e que também desacelerou os nossos relógios diariamente. Agora, a verdade é que igual fado ou igual origem teve o podcast do Expresso Vai Ficar Tudo Bem. Eu não sei se já cruzaste da Joana Beleza. Com ele. Precisamente, uma colega nossa, minha colega de geração, e é coordenadora da área multimédia e de podcasts do Expresso desde 2017. E a verdade é que de há 2 semanas, esta parte, ela deu início a uma corrente telefónica diária com histórias reais, falando com pessoas que estão a viver este isolamento em casa também, e reunindo conselhos e os desejos e anseios para, no fundo, também ajudar os outros portugueses a lidarem com esta quarentena e estarem preparados para, no fundo, viver num mundo sem vírus. Acabei de decretar o estado de emergência. O caminho ainda é longo, é difícil e é ingrato. Mas não duvido um segundo sequer que vamos vencê-lo o melhor que pudermos e soubermos. Calma, amigos. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem.
Vamos, amigas, vamos todos ficar bem, vamos! Vai ficar tudo bem. Vai ficar mesmo tudo bem. E em casa. Este podcast pode ser ouvido em expresso.pt, mas está igualmente disponível no SoundCloud, na Apple Podcasts e no Spotify. Fica a sugestão para matar saudades de Portugal de uma forma insólita e também para acompanhares o trabalho de uma colega nossa. Agora, a verdade é que também quem te quiser ouvir mais frequentemente, podem sempre ir a www.voiceofamerica.com, é esse o endereço. Voa News, na verdade.com. Exatamente, mas também quem está em Portugal pode ouvir a TSF, pois tens sido uma correspondente assídua e uma presença frequente no estado do sítio do Ricardo Alexandre. Como é que tem sido essa experiência? Olha, é uma experiência muito interessante, primeiro de tudo porque eu nunca imaginei desenvolver esse papel enquanto jornalista, mesmo depois de ter viajado para este lado do mundo, mas tem sido também um desafio em termos profissionais, porque a verdade é que obriga-me a desenvolver uma carteira de contactos que até então não tinha, porque venho de Portugal e é aí que está a maioria dos meus contactos, a vasculhar um pouco mais aquela que é a realidade americana e sobretudo fazer as pessoas em Portugal perceberem um pouco melhor aquilo que são os Estados Unidos da América, que é um país muito complexo e que às vezes passa... É um puzzle, ou para não dizer um caleidoscópio difícil de descortinar. Só mesmo quem está aí é que consegue perceber a essência que não é um país, são vários países. É preciso estar cá há bastantes anos, viajar bastante dentro do país, falar com pessoas de muitos backgrounds diferentes para entender um pouco, e diria mesmo um pouco, daquilo que é a América hoje. Paula, foi um prazer, muito obrigado pela partilha que aqui fizeste, sugestões excelentes que de certeza absoluta vão ser muito úteis para quem nos vai ouvir, e o mais importante de tudo, mantém-te segura, com saúde, e vai dando boas notícias. Sim, sobretudo. Por falar em boas notícias, antes de desligar esta chamada contigo, queria apenas dizer que para aquelas pessoas que gostam de escrever ou que queiram escrever, e quando digo escrever pode ser poesia ou prosa, ou que queiram gravar-se, eu criei entretanto o Finding Beauty in Corona Times, o lado mais positivo destes tempos negros, onde as pessoas, se quiserem partilhar aquilo que redescobriram durante este período de isolamento social, e se quiserem escrever sobre isso ou partilhar uma fotografia simplesmente, podem encontrá-lo no Instagram. Paula, uma coisa é certa, vai ficar tudo bem. E fica feita a promessa, eu não sei quando regressas a Portugal, mas um almocinho ou um jantar com um bom peixinho grelhado, tipicamente português, fica já no caderno de encargos para o próximo verão. É algo que eu não consigo negar, como deves imaginar. Infelizmente não sei quando vai acontecer agora, mas certamente certamente mais cedo do que tarde, vamos ter fé nisso. Exatamente, é isso que se espera. Este foi o Cartaz da Quarentena. Neste podcast já sabem que podem sempre alimentar a imaginação sem sair de casa. Cartaz da Quarentena. O que vemos, o que ouvimos e o que andamos a ler para digerir o tempo e pensar no futuro. Porque sim, há vida depois do coronavírus.